Você já sentiu que está a um passo de um milagre, mas algo invisível te impede de alcançá-lo? E se eu te dissesse que, ao fazer uma simples oração durante 2 dias, você pode abrir as portas do impossível? Esta não é uma promessa vazia. É uma experiência espiritual baseada na fé e na poderosa intercessão de Padre Pio, o santo dos milagres. Hoje, você vai conhecer uma oração que já transformou milhares de vidas. E se você estiver disposto a dar apenas 2 dias à sua fé, prepare-se para ver o que os olhos humanos não podem explicar. Não duvide. Fique comigo até o final e veja como o milagre pode começar agora mesmo, dentro de você. Você chegou até aqui por um motivo. Nada é por acaso quando se trata das coisas de Deus. Talvez sua alma esteja cansada, seu coração esteja ferido ou a esperança esteja enfraquecida. Mas a partir de agora, você não está mais sozinho. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por uma jornada de fé, entrega e transformação. Você vai conhecer uma oração profundamente ligada à figura de Padre Pio, um dos maiores intercessores celestes do nosso tempo. Uma oração que, feita com fé durante 2 dias, tem levado consolo, cura, respostas e até milagres para quem acredita de verdade. Ao longo deste vídeo, além da oração, você também ouvirá testemunhos reais, verá ensinamentos espirituais profundos e receberá orientações práticas sobre como se preparar para esse momento com o coração aberto. Mas atenção, isso não é uma fórmula mágica, é um encontro com o sagrado. É você dizendo sim a uma intervenção divina, é confiar mesmo quando tudo parece impossível. Prepare-se. Se possível, desligue as distrações. Respire fundo. Este é um momento seu com Deus. Um momento para silenciar o mundo e escutar aquilo que só o coração em oração pode entender. Fique até o final, porque há algo reservado especialmente para você. E pode ser que justamente hoje sua vida comece a mudar para sempre. Poucos santos na história da Igreja Católica tocaram tantos corações como Padre Pio de Pietrelcina. Nascido em 1887, em uma pequena vila da Itália chamada Pietrelcina, seu nome de batismo era Francesco Forgione. Desde criança, ele demonstrava uma sensibilidade espiritual fora do comum. Aos 5 anos, já dizia que queria ser sacerdote e, aos 15, entrou na Ordem dos Capuchinhos. Padre Pio não foi apenas um homem de fé. Ele foi um fenômeno espiritual, reconhecido ainda em vida como alguém profundamente unido a Deus. Mas o que realmente impressionava era o modo como ele vivia essa união, com total entrega, amor ao sofrimento e dons sobrenaturais que ninguém podia ignorar. Em 1918, Padre Pio recebeu os estigmas de Cristo, as chagas de Jesus em suas mãos, pés e lado. Foi o primeiro sacerdote da história a viver esse mistério por mais de 50 anos. Médicos, cientistas e religiosos estudaram suas feridas, mas nenhum explicava como ele sangrava todos os dias sem infeccionar, sem deteriorar o tecido e sem perder a força física. Era como se o próprio Cristo compartilhasse sua dor com ele. Mas os estigmas eram apenas parte de sua missão. Padre Pio também tinha o dom da bilocação. Ele podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Há inúmeros relatos de pessoas que juram ter visto Padre Pio em suas casas, hospitais ou campos de batalha, mesmo estando ele confinado ao convento de San Giovanni Rotondo. Além disso, o santo possuía o dom da leitura das almas. Durante as confissões, que às vezes duravam 16 horas por dia, ele revelava segredos íntimos dos penitentes, fatos que jamais haviam sido ditos a alguém. Muitos relatavam sair do confessionário em lágrimas, tocados por uma verdade interior que não sabiam que carregavam.
E talvez o dom mais poderoso de Padre Pio fosse o da intercessão. Milhares de pessoas testemunharam curas inexplicáveis, conversões profundas e soluções para problemas considerados insolúveis após pedirem sua ajuda. Ele costumava dizer: "Farei mais barulho morto do que em vida." E, de fato, após sua morte em 1968, sua fama e poder de intercessão só aumentaram. Sua frase mais conhecida é: "Reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração." Simples, mas profundamente verdadeira. Em um mundo marcado pela pressa e pelo medo, essas palavras ainda são um farol para quem se sente perdido. Padre Pio também tinha uma devoção intensa à Virgem Maria e ao Santo Rosário. Ele dizia que o rosário era sua arma contra o mal. Chegava a rezar mais de 30 terços por dia e incentivava todos a fazerem o mesmo. Para ele, a oração não era uma opção. Era a ponte entre o céu e a terra. Mas o que tornava Padre Pio verdadeiramente especial era sua humildade. Apesar de ser rodeado por multidões, de ter fama internacional e ser procurado até por papas, ele nunca se exaltava. Vivia em silêncio, pobreza e obediência. Sua única preocupação era conduzir as almas a Deus. Hoje, mais de 5 décadas após sua morte, milhões de pessoas ao redor do mundo continuam a buscar seu auxílio. Igrejas, capelas e grupos de oração dedicados a ele crescem diariamente, e os relatos de graças alcançadas continuam se multiplicando. Alguns simples, como a paz interior, outros extraordinários, como curas de câncer, salvação de famílias e libertações espirituais. A pergunta que muitos fazem é: por que Padre Pio continua tão presente mesmo depois de tanto tempo? A resposta pode estar na sua missão. Ele não veio apenas para realizar milagres, mas para despertar a fé. E é essa fé que ele continua semeando em cada pessoa que clama seu nome com sinceridade. Se você está assistindo a este vídeo, talvez esteja vivendo um momento difícil. Talvez você tenha pedido ajuda e não recebeu resposta. Ou talvez esteja prestes a desistir. Mas Padre Pio diria: tenha coragem, reze com confiança, não duvide da misericórdia divina. Ao longo dos anos, muitos relataram que, ao fazer a oração que você vai conhecer em breve por 2 dias seguidos, algo mudou. Seja uma cura, uma resposta, um sinal, ou simplesmente a força para seguir em frente. E se tantos já foram tocados, por que não você? Agora que você conhece um pouco mais sobre quem foi Padre Pio, prepare o seu coração. Estamos chegando ao momento mais especial deste vídeo, a oração que poderá mudar tudo. E lembre-se, não se trata de superstição ou magia. Trata-se de fé, entrega e confiança. Como o próprio Padre Pio dizia: Deus nos dá tudo. Nós é que às vezes não sabemos pedir com o coração. A oração é a linguagem da alma. Quando rezamos, não estamos apenas dizendo palavras ao vento. Estamos abrindo um canal direto com Deus. E quando essa oração é feita com fé, confiança e persistência, ela se transforma em uma poderosa ferramenta de transformação espiritual e material. Padre Pio compreendia isso profundamente. Ele ensinava que a repetição da oração não é uma insistência teimosa, mas uma demonstração de confiança. Ele mesmo dizia: reze, reze muito. A oração é a melhor arma que possuímos, a chave que abre o coração de Deus. Mas por que fazer a mesma oração por 2 dias consecutivos pode gerar tamanha força espiritual? A resposta está no princípio da perseverança. Quando você repete uma oração, você não está tentando convencer Deus. Você está convencendo a si mesmo. Está moldando sua fé, alinhando sua mente e seu coração com os propósitos divinos. Está dizendo: eu confio. Mesmo sem ver, mesmo sem entender,
eu creio. E esse ato de fé pura é extremamente poderoso. Na tradição cristã, a repetição na oração sempre teve um papel importante. O próprio Jesus, no Evangelho de Lucas 18:1-8, conta a parábola da viúva persistente que, mesmo sendo ignorada, continua pedindo justiça ao juiz. No fim, ela é atendida por causa de sua insistência. Jesus conclui: "E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite?" Padre Pio ensinava que Deus testa a fé daqueles que o buscam. Às vezes, ele se cala para ver se você realmente confia. Outras vezes, ele espera para agir no momento exato, aquele que você menos espera, mas que é o mais necessário. Por isso, rezar por 2 dias seguidos, com total entrega, pode ser o sinal de que você está pronto para receber. Muitas pessoas já testemunharam mudanças incríveis depois de fazerem essa oração específica com devoção durante 2 dias. Alguns contam que receberam curas que a medicina não explicava. Outros que reencontraram a paz em meio ao caos. Há também aqueles que, mesmo sem ver mudanças externas, sentiram dentro de si uma força renovada, um sinal claro de que algo havia começado a mudar. Mas há um segredo: é preciso rezar com o coração. Não adianta recitar palavras mecanicamente. Você precisa mergulhar na oração, entregar suas dores, seus medos, suas intenções. Precisa falar com Deus como quem fala com um pai amoroso e acreditar que Ele está ouvindo. Outro aspecto importante é a preparação interior. Antes de fazer a oração, busque um ambiente tranquilo. Se puder, acenda uma vela, feche os olhos, respire fundo e coloque-se na presença de Deus. Pense em Padre Pio, peça sua intercessão. Imagine-o ao seu lado, segurando sua mão, levando suas palavras até o coração do Senhor. E lembre-se, o milagre pode vir de muitas formas. Às vezes, ele vem como uma solução inesperada. Outras vezes, como uma força interior que você nunca teve. Em alguns casos, como uma resposta direta. Em outros, como uma paz que supera todo entendimento. O importante é estar aberto ao que Deus deseja fazer, e não apenas ao que você espera que aconteça. A fé é como uma semente. Você planta, rega com oração e confiança, e espera. Algumas florescem rapidamente. Outras precisam de tempo, mas todas, sem exceção, trazem frutos quando são cuidadas com amor. Se você chegou até aqui, é porque há um propósito para você. Algo que precisa ser transformado, curado ou fortalecido. E a oração que você fará em breve é o instrumento que poderá iniciar esse processo. Agora, vamos nos conectar com Deus através da oração que tem transformado vidas. Uma oração poderosa que você deve fazer com fé durante 2 dias consecutivos. Esta é a oração que, segundo os devotos de Padre Pio, abre as portas do milagre. Antes de iniciarmos, prepare seu espírito, silencie seu coração. Se puder, feche os olhos, respire fundo e mentalize a presença de Padre Pio ao seu lado. Imagine suas mãos estendidas sobre você, com amor e compaixão, intercedendo junto ao Pai Celestial por suas intenções mais profundas. Oração de intercessão. A Padre Pio, ó glorioso Padre Pio, servo fiel de Cristo e amigo íntimo da Virgem Maria, venho diante de ti, cheio de fé e esperança. Tu que carregaste em teu corpo as chagas do nosso Senhor e viveste uma vida de amor, humildade e entrega, escuta minha súplica neste momento de necessidade. Intercede por mim junto a Jesus, para que eu possa receber a graça que tanto necessito. Faça aqui seu pedido em silêncio. Sei que o tempo de Deus é perfeito e que a vontade dele é sempre para o nosso bem. Mas peço que tua poderosa intercessão traga luz, cura e direção à minha vida. Dá-me força para suportar as provações, paciência para esperar e fé para nunca desistir. Ó Padre Pio,
Médico das almas, conselheiro dos aflitos, não me abandones. Coloca minhas dores aos pés da cruz e pede ao Senhor que me conceda este milagre, se for da vontade divina. Eu prometo seguir teus passos, viver com mais fé, ajudar meus irmãos e confiar no poder da oração. Amém. Agora, respire profundamente. Sinta a força dessa oração e saiba, você deve repeti-la amanhã com o mesmo fervor, no mesmo espírito de fé. A repetição, como vimos, é uma aliança com Deus, é a confirmação da sua confiança, é como bater 2 vezes na porta do céu e ela se abrirá. Durante esses 2 dias, tente manter um ambiente de recolhimento espiritual. Evite palavras negativas, evite reclamar. Faça jejum, se puder, nem que seja de algo simples. Ofereça algum pequeno sacrifício. Cada gesto feito com amor reforça o poder da sua oração. Muitas pessoas que fizeram essa oração por 2 dias relataram mudanças que pareciam impossíveis. Exames médicos que vieram limpos, dívidas que foram resolvidas inesperadamente, filhos afastados que retornaram, relacionamentos restaurados e uma paz interior inexplicável. É importante lembrar que o milagre pode não vir da forma como você espera, mas ele virá, às vezes como resposta, outras como transformação, como direção, como clareza de espírito. O importante é se manter em sintonia com Deus e acreditar que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Se neste momento você sente uma emoção forte, talvez vontade de chorar ou uma calma profunda, saiba que isso não é coincidência. É o toque do Espírito Santo agindo em você. É a presença de Padre Pio envolvendo sua alma. É a resposta que já começa a nascer dentro de você. E agora, com humildade e fé, vamos fazer uma breve oração de agradecimento, mesmo antes do milagre acontecer, porque quem agradece antes já está demonstrando confiança plena. Oração de agradecimento antecipado. Senhor, mesmo sem ainda ver a graça que te pedi, já te agradeço, porque confio no teu amor, na tua misericórdia e no teu tempo. Obrigado por escutar minha súplica. Obrigado por enviar teu servo Padre Pio para interceder por mim. Aceita minha oração, fortalece minha fé e prepara meu coração para o que está por vir. Eu te louvo mesmo na dor, eu te agradeço mesmo na espera, porque sei que tudo já está sendo transformado. Amém. Ao encerrar este momento, leve consigo essas palavras. Repita essa oração amanhã com a mesma intensidade e mantenha acesa a chama da fé, porque quando rezamos com o coração sincero, Deus responde, sempre. Você fez a oração com o coração aberto, confiou, chorou, ajoelhou-se, entregou-se totalmente. Agora começa a etapa mais delicada, esperar. E é nesse momento que muitas pessoas fraquejam, duvidam, se perguntam se vale a pena. Mas é justamente aí que a fé verdadeira precisa florescer. Padre Pio dizia, ore, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil, Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. Essas palavras não são apenas consolo, são um guia espiritual. Esperar com confiança é continuar orando, mesmo que o céu pareça silencioso. É não permitir que a ansiedade tome o lugar da esperança. É acordar todos os dias e repetir: Deus está cuidando de tudo. Durante essa espera, você pode observar sinais discretos de que sua oração foi acolhida. São pequenos detalhes, mas cheios de significado. Um sentimento de paz que surge sem motivo. Uma solução inesperada que começa a se desenhar. Sonho com Padre Pio, Jesus ou Maria. Palavras que você escuta de alguém e parecem respostas diretas, uma força interior que antes você não tinha. Esses sinais não são coincidência. São toques de Deus dizendo, eu estou ouvindo. Não menospreze os sinais, anote-os, reflita sobre eles.
e agradeça. Mas, e se os sinais não vierem de imediato? E se os dias passarem e tudo parecer igual? A resposta está na perseverança. A fé não é uma emoção, é uma decisão. É confiar mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. E quando tudo parecer silêncio, é porque Deus está agindo no invisível, onde nossos olhos não alcançam, mas nossa alma pode tocar. Neste tempo de espera, é importante cuidar da mente e do espírito. Evite conversas negativas. Mantenha uma rotina de oração, ainda que breve. Leia trechos dos evangelhos ou medite sobre a vida dos santos. Cultive a gratidão e, principalmente, evite reclamar. Cada vez que você agradece em vez de reclamar, é como se dissesse a Deus: eu confio em ti, mesmo sem entender. E isso tem um poder enorme no mundo espiritual. Padre Pio costumava passar longas horas em oração. Ele entendia que a oração não é uma fórmula mágica, mas uma entrega. Por isso, enquanto você espera pelo milagre, entregue cada preocupação a Deus como se estivesse colocando um presente nas mãos dele. E depois, simplesmente, confie. Se você sentir medo ou dúvida, volte ao que já vivenciou. Lembre-se de quantas vezes Deus te ajudou antes. Lembre-se de quantos livramentos você teve. Lembre-se de que, se chegou até aqui, é porque a mão dele já esteve contigo. E se a resposta demorar, ou vier de uma forma diferente, confie mesmo assim, porque o Pai sabe o que é melhor. Às vezes, Ele não dá o que pedimos, mas nos entrega algo maior, mais duradouro, mais profundo. Um milagre que você espera pode vir com um nome diferente e será ainda melhor. Antes de encerrarmos este capítulo, façamos juntos uma oração simples, mas cheia de fé. Oração para manter a confiança. Senhor, ajuda-me a confiar mesmo quando não entendo. Sustenta minha fé nos dias silenciosos, quando tudo parece parado. Dá-me paciência para esperar, olhos para reconhecer teus sinais e coração para aceitar tua vontade. Que eu jamais duvide do teu amor. Que eu confie como Padre Pio confiava, mesmo nas provações. Entrego-te meu pedido, minha vida, minha esperança. Em ti descanso, em ti espero. Amém. Nada fortalece mais a fé do que ouvir histórias reais. Relatos de pessoas como você, que um dia se ajoelharam, oraram com fé por 2 dias e presenciaram o impossível acontecer. Esses testemunhos são como pequenas janelas que se abrem e mostram que o céu está mais perto do que imaginamos. Vamos começar com a história de Clara, uma mulher que enfrentava um drama familiar. Seu filho havia se afastado completamente, abandonou os estudos, envolveu-se com amizades perigosas e deixou de falar com ela. Clara se sentia impotente. Um dia, encontrou um vídeo sobre a oração de 2 dias com Padre Pio. Não tinha nada a perder, ela disse. Ela orou com fé, pedindo apenas um sinal. No 2º dia, seu filho, após meses de silêncio, enviou uma mensagem simples. Mãe, me perdoa. Clara caiu em lágrimas. Pouco a pouco, a reconciliação se concretizou e hoje o filho está de volta aos estudos e à fé. Outro testemunho é o de Roberto, que sofria há anos com uma dívida que não conseguia quitar. Desempregado e desesperado, sentia-se encurralado. Alguém lhe falou de Padre Pio. Ele fez a oração por 2 dias, entregando tudo a Deus. No dia seguinte, recebeu uma ligação de uma empresa em que havia deixado currículo meses antes. Foi contratado imediatamente. Na primeira semana, recebeu um adiantamento suficiente para negociar a dívida. Hoje, ele conta essa história com lágrimas nos olhos e sempre repete: não subestime a oração feita com fé e entrega. Temos também o caso de Janaína, diagnosticada com uma doença grave. Os médicos foram claros, o quadro era delicado. Janaína não se entregou.
Em meio ao tratamento, ela e sua família começaram a fazer a oração de 2 dias com Padre Pio, todas as semanas. Não pediam apenas cura física, mas força espiritual. 3 meses depois, os exames mostraram uma regressão inexplicável da doença. O médico disse: algo além da medicina aconteceu aqui. E Janaína sorriu, sabendo que era fruto da intercessão divina. Essas histórias não são lendas, são fatos. E elas têm um ponto em comum. Todas essas pessoas oraram com sinceridade, com o coração limpo, sem testar a Deus, mas confiando na misericórdia dele. Padre Pio dizia: a oração é a melhor arma que temos, é a chave para o coração de Deus. E essa chave está em suas mãos agora. Por isso, não pense que seu problema é pequeno demais para Deus, ou que é grande demais para ser resolvido. Todos os testemunhos que você ouviu até agora nasceram de pessoas simples, com dores verdadeiras, como as suas, mas com um elemento transformador: a fé. A oração de 2 dias que tantas pessoas fizeram não é mágica. É uma expressão de fé, de rendição, de humildade, e essa entrega move o céu. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e se perguntando: mas e eu e o meu milagre? E a resposta é: você também pode vivê-lo, porque Deus não faz distinção de pessoas. Ele olha para o coração, e quando esse coração se ajoelha com confiança, algo muda. Ainda que o milagre não venha da forma esperada, ele virá, porque Deus sempre responde. Antes de encerrarmos este capítulo, quero convidar você a fazer mais uma oração, agora agradecendo pelos milagres que já começaram a acontecer, mesmo que ainda não sejam visíveis. Oração de gratidão pelo milagre que virá. Senhor, agradeço-te desde já com fé no coração por tudo o que estás preparando para mim. Agradeço pelas portas que já se abriram, mesmo que eu ainda não as veja. Agradeço por cada detalhe, cada cuidado, cada transformação silenciosa que acontece em meu favor. Obrigado por me ouvir, por me amar, por me sustentar. Com a intercessão de Padre Pio, continuo confiando e esperando que minha gratidão suba como perfume agradável ao teu trono. Amém. Quando o milagre chega, muitos sentem uma explosão de fé. O coração transborda gratidão, os olhos se enchem de lágrimas e a alma se enche de esperança. Mas logo depois, com a rotina, é comum cairmos no erro de interromper nossa vida de oração. Porém, Padre Pio nos alerta: quem reza se salva, quem não reza se condena. A oração de 2 dias, feita com fé, pode abrir os céus, mas é a oração constante que mantém as bênçãos fluindo. É como uma fonte, se não for alimentada, seca. Por isso, o maior segredo de quem vive milagres frequentes é este: eles não param de rezar. A continuidade da oração não é apenas um agradecimento pelo que recebemos, é também um escudo para o que virá. Porque mesmo após o milagre, a vida continua a apresentar desafios. Manter a oração viva é como manter o canal com o céu sempre aberto. Veja o exemplo de Ana, que recebeu uma grande graça ao rezar por 2 dias. Seu filho, curado de uma enfermidade, voltou a ter saúde, mas ela sentiu no coração que não deveria parar. Continuou orando, agora por outras mães, por outras crianças, e o que antes era desespero virou missão. Ana se tornou uma intercessora, uma mulher que entende que a oração não tem prazo de validade. Esse é o ensinamento. A oração transforma quem a recebe, mas transforma ainda mais quem a vive. Não estamos falando aqui de rezar por obrigação ou medo. Estamos falando de uma oração que nasce do amor. Um diálogo com Deus que se aprofunda dia após dia. Quando oramos com constância, nossa alma se fortalece, nossa mente se alinha com a vontade divina e nosso coração aprende a confiar mesmo no silêncio. Padre Pio dizia: reze, espere e não se preocupe. Não se
A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Mas para isso é preciso manter a prática viva. Então, após experimentar o poder da oração de 2 dias, dê o próximo passo. Transforme essa oração em hábito. Reserve 5 minutos por dia. Não importa a hora ou o lugar. O que importa é que o coração esteja entregue. Aos poucos, você sentirá uma nova força brotar dentro de você. Você pode fazer isso da seguinte forma. Escolha um horário fixo. A regularidade ajuda a criar o hábito. Crie um espaço de oração. Pode ser um cantinho da casa com uma vela, uma imagem de Padre Pio ou um crucifixo. Tenha um caderno de oração. Escreva suas intenções, agradecimentos e perceba, com o tempo, quantas delas foram atendidas. Reze pelos outros. Quando oramos pelo próximo, multiplicamos as bênçãos. Lembre-se, o milagre é só o começo. A oração contínua é o que sustenta a graça recebida. Porque Deus quer mais do que te abençoar, Ele quer se relacionar com você. Para encerrar este capítulo, convido você a fazer comigo a seguinte oração, pedindo força para manter-se firme na fé. Oração para permanecer na presença de Deus. Senhor, agora que provei da Tua bondade, não quero mais viver longe de Ti. Ensina-me a ser fiel mesmo nos dias difíceis. Dá-me constância, disciplina, sede da Tua presença. Que eu jamais abandone a oração, pois nela encontrei vida, cura e sentido. Com a ajuda de Padre Pio, quero Te buscar todos os dias. E quando a fé fraquejar, fortalece-me, Senhor. Amém. Estamos chegando ao fim desta jornada, mas na verdade, este é apenas o começo do seu caminho de fé. Se você chegou até aqui, já sabe que a oração feita com fé, guiada pela intercessão de Padre Pio, tem o poder de transformar vidas, inclusive a sua. É natural que, diante das dificuldades, a dúvida tente invadir o coração. Mas lembre-se, a fé não é a ausência da dúvida, e sim a coragem de continuar, mesmo quando ela aparece. Padre Pio nos ensinou que a confiança em Deus deve ser inabalável, mesmo quando o milagre parece demorar. Cada oração feita, cada palavra pronunciada, com sinceridade, planta uma semente de esperança. E Deus, no seu tempo perfeito, faz florescer essas sementes em milagres que muitas vezes ultrapassam o que pedimos ou imaginamos. A oração de 2 dias que você fez é uma expressão poderosa dessa entrega. Não importa se o seu pedido ainda não foi atendido da forma que esperava. Deus está trabalhando para seu bem, mesmo que os sinais ainda não sejam claros. Agora, com o coração renovado, é hora de continuar firme. Que o fogo da fé nunca se apague. Que a oração seja seu porto seguro, seu refúgio, seu diálogo diário com Deus. Não esqueça que Padre Pio é um exemplo de humildade, perseverança e amor ao Senhor. Ele enfrentou dores e sofrimentos, mas nunca perdeu a fé. E é por isso que sua intercessão é tão poderosa. Ele está ao seu lado, disposto a ajudar, a ouvir, a encaminhar suas preces ao Altíssimo. Por isso, ao encerrar este vídeo, quero lhe deixar um convite e um desafio. Continue orando com fé. Continue acreditando no impossível, porque o milagre pode estar na próxima oração, na próxima manhã, ou até mesmo no silêncio de um coração que espera confiante. Antes de nos despedirmos, quero que faça comigo a oração final. Uma oração de entrega, confiança e esperança, que vai fortalecer sua alma e abrir caminhos para novas bênçãos. Oração final de entrega e esperança. Senhor Deus, neste momento eu me entrego totalmente a Ti. Sei que Tu és a fonte de todo milagre e que nada é impossível para Ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando o caminho parecer difícil ou incerto. Que a intercessão de Padre Pio me guie e me fortaleça. Que eu saiba esperar com paciência, agir com sabedoria e amar com generosidade.
que a fé seja meu escudo e a oração minha luz. Obrigado por ouvir minhas preces e por trabalhar em minha vida de formas que eu talvez ainda não entenda. Eu creio, eu espero, eu confio. Amém. Que essa oração seja um marco na sua caminhada espiritual. Que você se levante hoje com o coração cheio de esperança e a certeza de que Deus está ao seu lado, pronto para realizar o impossível. Muito obrigado por estar aqui até agora. Se você sentiu o poder dessa oração, não esqueça de compartilhar este vídeo com quem também precisa de um milagre. E inscreva-se no canal para receber mais mensagens de fé e esperança. Até a próxima. E que Deus abençoe abundantemente sua vida.